Iula Braga, filho do prefeito de Mata de São João, se envolveu em um grave acidente com outros veículos na Avenida Paralela, em Salvador. Por que Avenida Paralela? Iula Braga, boa tarde. Exato, Adelson Carvalho, muito boa tarde a você, a todos que já estão aqui na nossa companhia hoje mais cedo, Cidade Alerta Bahia. Eu chego trazendo informação desse acidente que aconteceu na noite de ontem, sim, na Avenida Paralela. Um acidente que envolveu pelo menos 3 veículos, 2 inclusive veículos importados. E há uma curiosidade muito grande nesse acidente, nesta ocorrência de trânsito, porque esse motorista que você bem citou, filho do prefeito de Mata de São João, o Ian Vitor, ele acabou colidindo em um veículo do opositor político, digamos assim, do pai dele, que é o atual superintendente rural, que traz aqui as informações para a gente, superintendente de desenvolvimento agrário da Secretaria de Desenvolvimento Rural, o Paulo Henrique, que foi candidato a prefeito, inclusive lá em Mata de São João. O fato foi o seguinte, isso aconteceu na noite de ontem. A informação que a gente tem é que, segundo testemunhas, o filho do prefeito poderia estar fazendo aquele chamado racha, quando 2 veículos ali acabam disputando para ver quem assume uma maior velocidade, digamos assim, e teriam se envolvido no acidente e, como consequência, acabaram batendo então no carro do superintendente. Inclusive, Adelson, a gente daqui a pouquinho vai trazer o que o próprio superintendente disse, porque tiveram pessoas feridas nesta ocorrência. SAMU precisou ser acionado e pelo menos 2 pessoas desse veículo, né, onde o superintendente estava, precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde. Mas a gente vai ouvir o Paulo Henrique agora, o superintendente, para ele trazer todos os detalhes em relação a essa ocorrência a qual ele foi vítima, já que teve o carro atingido por essa batida na Avenida Paralela na noite de ontem. Vamos ouvir. Olá, Adelson, tudo bem? Boa noite. Adelson, ontem, voltando do jogo do Bahia, umas 11 horas, na Avenida Paralela, sentido Lauro de Freitas, estava eu, minha prima e o esposo dela dentro do meu carro, quando de repente a gente sofreu um forte impacto no fundo e na lateral do carro. Mas graças a Deus não houve vítimas fatais. Minha prima teve uma fratura óssea no rosto, o esposo dela teve uma lesão na retina, mas graças a Deus estão todos sãos e salvos. Deus colocou a mão dele naquele momento ali para que não houvesse uma tragédia maior. E quando eu desci do carro, fui ver se estava todo mundo bem, essa foi a minha principal preocupação. Mas me deparei com o filho do prefeito, que estava lá dirigindo uma Mercedes preta e um amigo dele dirigindo uma Mercedes branca, também envolvida no acidente. Um amigo dele que estava na Mercedes branca evadiu do local. Ele ficou, inclusive me confidenciou dizendo que tinha ingerido bebida alcoólica e que ia botar uma pessoa para assumir a culpa dele. E aí eu fui reto e sincero com ele, falei que ele tinha que assumir as responsabilidades dele, que ali poderia ter tido naquele momento ali, minha prima e o esposo dela estavam indo em direção a um hospital, de fato sem saber o que poderia ocorrer. Chegando lá, na sequência, aparece um rapaz chamado Diego, que é um Uber, para assumir a culpa de Ian Vitor. Mas quando o menino se viu sozinho, vulnerável, sendo abordado pela polícia e pela gente, ele recuou e disse que quem estava dirigindo o carro foi Ian Vitor. Há vídeos rolando em sites de informações na Bahia inteira. Adelson, racha e bebida não combina. Quantos acidentes nós estamos tendo aí nesses últimos tempos? O filho da vereadora, que o rapaz teve que amputar a perna. O acidente fatal lá no CAB, se eu não me engano, foi de uma corredora ou foi de um ciclista, não lembro. Mas o poder e o dinheiro, Adelson, não pode se sobrepor à justiça. O poder e o dinheiro não pode estar nas mãos de quem não tem preparo e de quem não tem exemplo e de quem não tem valores. É importante a gente ficar atento e que se faça justiça. Eu vou estar aqui para cobrar justiça. Eu acredito na Polícia Civil, na Polícia Militar. Eu espero que o inquérito ocorra da forma que tem que ocorrer, que a perícia seja feita da forma correta, como deve ser, e que o culpado seja punido. Porque, graças a Deus, não houve vítima. Hoje eu poderia estar aqui chorando pela morte de minha prima ou do esposo dela, o pai e a mãe, o filho, todos sofrendo.
Mas graças a Deus, Deus operou e todo mundo saiu ileso. Obrigado, Adelson. Estou à disposição sempre. Tá aí o Paulo Henrique Alves Silva, superintendente do Desenvolvimento Agrário, trazendo então informações em relação a esse acidente ao qual ele foi vítima. Ele citou aí que estava na companhia da prima e do esposo, que ficaram feridos nesse acidente. A prima acabou tendo uma fratura no rosto e o esposo dela acabou tendo também um deslocamento de retina, mas já foram atendidos. O estado de saúde, considerado ali estável, fora de perigo, mas um verdadeiro susto. E como ele bem lembrou, tivemos casos muito recentes que vitimaram pessoas, tirando inclusive a vida, a corredora, a Marta Maria, que perdeu a vida depois de ser atropelada na Avenida Paulo VI há cerca de 10 dias, não resistiu a esse atropelamento. A gente tem também o Emerson Pinheiro, que acabou perdendo uma das pernas depois de ser atropelado na Pituba, e eu inclusive acompanhei esse final de semana mais um acidente que certamente traremos aqui no Cidade Alerta Bahia detalhes em relação a esse caso, mais um corredor vítima de um acidente de trânsito. Ou seja, as imprudências, não respeitar a legislação, a lei de trânsito, assumir ali o risco, coloca de fato muitas pessoas vulneráveis a esse tipo de situação, como foi essa ocorrência também na Avenida Paralela, e ele trazendo o relato aí que o próprio motorista teria assumido para ele que tinha ingerido bebida alcoólica. Inclusive nas redes sociais algumas fotos registram e mostram que ele estava vindo de uma festa, o motorista que teria provocado esse acidente, filho do prefeito de Mata de São João, quando se envolveu aí nesse acidente, logo após teria se envolvido no acidente. Já o superintendente, retornando do jogo que teve ontem na Fonte Nova mais tarde, acabou sendo vítima na Avenida Paralela dessa batida que vitimou algumas pessoas. E a gente trazendo então todos esses relatos e ele contando todos os detalhes do que viveu na Avenida Paralela. Fica o alerta, porque realmente são muitas ocorrências de trânsito que têm preocupado bastante, principalmente feito vítimas e tirado a vida de pessoas, Adelson? Verdade, Iula? Vamos acompanhar agora, um barulho aí que vem de uma confusão logo depois do acidente. Presta atenção aí. Aí. O Polo Preto não bateu em ninguém. Bateu no carro dele. Cadê esse Polo Preto? Bateu de ré. Bateu onde? Bateu na frente. Rapaz, O carro dele está batido na frente. rapaz, e como é que ele perdeu o controle? Porque ele estava em alta velocidade, Que alta fazendo velocidade, racha. bêbado. E bateu no carro. Você tá dizendo? Estavam A 5 batida tá na Mercedes frente. fazendo racha no Fazendo fim. racha, velho. No fundo foi o de lá. Deixa eu... E aí no pobre do coitado que assumiu. Não é sumir, Ele tem senhora. que segurar a bronca celular. dele. Você não tem, não. É isso, eu Olha não. o seu Eu lado. não, mas eu não assinei nada não, senhor. Você que não. Aí eu não assumiu. assinei nada Você não. disse que você era o responsável pelo carro. Você entrou no carro, tirou as Senhora, coisas e disse... Eu vi vocês tudo em cima de Ian. Eu só vi... Ninguém tava em cima Mentira, dele. E vocês, só vocês dois que estão assim. Mentira. Porque eu Tá tentando Eu resolver tenho, o eu tenho 2 vítimas no hospital. Sim, eu entendo, mas foi culpa dele. O carro dele Com certeza não foi culpa Foi dele. minha. Ou foi sua que estava dirigindo ou foi dele. Porque a minha não foi. Filho do prefeito pergunta, e foi culpa dele? Aí a outra pessoa disse, foi culpa dele. Então aquele rapaz que afirma, que tá com a camisa do Bahia, é o superintendente que falou com a gente aqui, Mandou um vídeo exclusivo aqui para Cidade Alerta Bahia. Agradeço, porque isso é um esclarecimento e ajuda a gente a entender a situação. O senhor Paulo Henrique, que é superintendente de agropecuária da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia. A nossa produção tentou falar com o jovem Ian aí, que é apontado como sendo o filho do prefeito. É esse rapaz aí? É o filho do prefeito, o senhor Bira da Barraca, O prefeito de Mata de São João. É o senhor Bira da Barraca, tá? Até agora ninguém se pronunciou, Até agora ninguém se pronunciou, mas a nossa produção continua aí aguardando o contato. Já fez contato, mas não teve retorno. Mas aguarda aí um contato da defesa ou do próprio Ian, do senhor prefeito Bira da Barraca, Óbvio que o pai dele está sendo citado porque é o pai do rapaz envolvido no acidente, tá? Ele não estava na hora do acidente, não tem nada a ver com a história aí. É apenas a questão aí porque é o pai dele. Pressão, produção, pressão, pressão, pressão.